ainda não inscreveu no canal do André Rodrigues, o seu Edmundo vai falar. Fala, fera! Não deixe de inscrever no canal do maior de todos os tempos, que é o André Rodrigues, nosso setorista famoso. Alô, meu amigo, um abraço. Pessoal, se inscreve no canal do homem que é fera. Torcida Esmeraldina. Tamo junto. Fala, fera! Ou falem, feras! As feras falaram aí, hein? Que dupla nota 1000. O nosso querido Marcão da Kombi, lá no Goiás, gente finíssima. O nosso Marcão da Kombi, né? Grande amigo, grande irmão, Marcão da Kombi. E do lado dele, o grande Edmundo, gente. O Edmundo, que é maridão da senhora Ângela, é um internauta ativo aqui no Fala Fera, tá? Eu conheci o Edmundo e a esposa dele há vários e vários anos atrás. Eles frequentavam, né, os treinamentos Goiás lá no CT do Parque Anhanguera. E aí no meu aniversário agora, o Edmundo que me presenteou com aquele pé de moleque maravilhoso que ele fez, a senhora Ângela fez, né, a sogra dele eles fizeram, melhor dizendo. Então, Edmundo, Marcão da Kombi, muito obrigado pelo carinho de vocês aqui com o André Rodrigues no Fala Fera. Show de bola, Deus, né, abençoe vocês cada vez mais de coração, tá? Muito obrigado pelo carinho, Edmundo e o nosso querido Marcão da Kombi. Pessoal, então bora aqui, ó. Tô de volta, ligado e conectado no clima e no pique com Goiás, no Fala Fera. O nosso Verdão, que é o líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás voando rumo à Série A do futebol nacional, hein, galera? E aí, ó. Antes de mais informações do Goiás, é o terceiro vídeo da segunda-feira aqui no Fala Fera. Por que eu tô rindo já aqui, né? A gente tá secando bem, estamos secando bem, estamos gorando bem. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Mas antes, a passagem bíblica do vídeo, né? É Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 86:15. Pessoal, antes propriamente do Goiás, né? Ontem nós secamos, né, o Cuiabá no jogo contra o Avaí, e aí o Avaí ganhou do Cuiabá. O Cuiabá não passou o Remo na quinta colocação, né? O Cuiabá, ele segue atrás do Remo. O Remo vai fechar a rodada como quinto colocado com 33 pontos. E aí isso é fato. O Goiás, então, nessa rodada, ele ampliou a diferença para o segundo colocado, para o Coritiba, né? Colocou 2 pontos a mais no segundo colocado, o Coritiba, e o Goiás ampliou a diferença para o quinto colocado, que era de 7 pontos. Então, nessa rodada, a diferença foi ampliada para 8 pontos. O Remo é o quinto com 33 pontos e o Goiás é o líder com 41 pontos. Né? O Coritiba é o segundo colocado, 39 pontos. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 36 pontos. E a Chapecoense, né, ela é a quarta colocada, fecha o G4 com 34 pontos, tá? Hoje ainda é mais 2 jogos, né? Para fechar essa segunda rodada, segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vila Nova joga à noite 9h30 lá em Belém contra o Paysandu. E daqui a pouco, às 7 horas, o Criciúma encara o Atlético Paranaense. Esse jogo chama atenção, né? Às 7 horas, Criciúma contra o Atlético Paranaense. E amanhã a rodada vai ser fechada com o CRB e o Atlético. O CRB recebendo a equipe do Atlético. Mas é o nosso Goiás, o nosso Verdão que interessa. O Goiás que volta a atuar sabadão agora, tá? No Onésio Brasileiro Alvarenga. Duelo contra o rival Vila Nova. Jogo, terceira rodada, segundo turno de Série B do Brasileiro, tá? Inclusive hoje, né, agora à tarde, após a vitória em cima do Operário, o Goiás ontem, o elenco teve folga, na manhã de hoje da mesma forma, mas agora à tarde a rapaziada se reapresentou para o técnico Wagner Mancini e aí foi iniciada a preparação do Verdão visando o duelo contra o Vila Nova, onde o Mancini não terá o Juninho, né? O Juninho acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, ele vai cumprir a suspensão automática, é desfalque no Goiás para o jogo no final de semana. E aí, galera, eu quero entrar de sola na questão aí de pênaltis, né?
o novo batedor de pênaltis do Goiás, primeiro eu peço o seu like, o seu joinha nesse vídeo e, claro, a sua inscrição, tá? A sua inscrição no canal nosso, Fala Fera, conforme o Edmundo colocou aí no início do vídeo e o próprio Marcão da Kombi, façam a sua inscrição aqui no Fala Fera. Pessoal, sobre a questão do novo batedor de pênalti. Então, após o Tadeu ter perdido 2 pênaltis para o Goiás, né? No jogo contra o Remo e depois no jogo contra o Amazonas, na semana passada, a semana que antecedeu ao jogo contra o Operário, o Mancini conversou com o Tadeu, tá? E aí, de fato, a posição foi tomada. Se o Goiás tivesse tido pênalti nesse jogo de sábado contra o Operário, não seria o Tadeu a cobrar. Não seria o Tadeu a cobrar. E aí que vem a notícia, né? O novo batedor de pênalti do Goiás é o Wellington Rato. O Wellington Rato, tá? Então, desde o jogo do Operário para a sequência da Série B, pintando o pênalti, o Wellington Rato vai cobrar pelo Goiás. Inclusive, algumas pessoas do staff do Goiás me elogiaram muito sábado o Rato nos treinamentos, as cobranças de pênalti da parte dele, tá? Muito elogiado pelo pessoal do staff com relação às suas cobranças de pênaltis nos treinamentos no dia a dia do Goiás. Então, o Wellington Rato é o novo batedor de pênaltis do Goiás, tá? Também eu tenho informação que estão cobrando muito bem no dia a dia do Goiás o Anselmo Ramon e o William Lepo. Anselmo Ramon e o William Lepo, tá? Então, o batedor, o Wellington Rato, o Rato não estando no gramado, aí aparecem como a segunda opção Anselmo Ramon e o William Lepo. Anselmo Ramon e o William Lepo são hoje as segundas opções, né, para cobrar pênalti pelo Goiás na sequência da Série B. Mas e aí? O Tadeu não cobra mais? Não, o Tadeu segue treinando sim, no dia a dia pênaltis. E aí, de repente, tendo um jogo aí, o Goiás tá lá um 2-0 no placar, uma vitória tranquila já, né, e por aí vai, pinta pênalti, Tadeu poderá cobrar. Tadeu poderá cobrar, até para tirar esse ranço, essa carga, né? Que o Tadeu perdeu 2 pênaltis, por aí vai. Então, não está descartado que o Tadeu não vai cobrar mais. Repito, de repente tem um jogo aí, tá uma vitória tranquila, 2-0, 3-0, pintou pênalti, Tadeu vai lá e bate, tá? E vai marcar, né? Enfim, então, o certo é que desde o jogo contra o Operário, se tivesse pintado o pênalti contra o Operário, era o Rato que queria bater, o Wellington Rato, e aí, se o Rato não estiver no gramado, ou de repente não se sentir bem naquele momento para cobrar o pênalti, a segunda opção, ali no mesmo patamar, o Anselmo Ramon e o Wellington, o Anselmo Ramon e o William Lepo. Anselmo Ramon e o William Lepo. Beleza, galera? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás. A Center Pisos associando moto 0 km. Então, em nome da Center Pisos e da Vedacil, a sessão de abraços e saudações veraldinas aqui aos amigos do Fala Fera. Ao Cabo Norton, ao Cabo Barcelar, né? Também tem mais abraço aqui, galera. Aqui, ó. Ao Ivan de Oliveira, Márcio Borras, o Dário Oliveira, ao Carlos Yokoyama no Japão, tá? Ao Baltazar Godinho, ao Lindomar Francisco, ao Lucimar Alves, também ao Paulo da Costa, filho do Eterno Seu Goiás, né? Um abraço à Fabiana, lá do Fabi Kids Modo Infantil, ao Celso Militão, ao Rosivaldo Cruvinel, ao Nilton Carvalho, né? Também ao Bonfim Gomes, Longim de Paula, ao Lucas Silva, lá em Atlanta, Estados Unidos. É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo aqui no Fala Fera, beleza? Pessoal, uma abençoada noite de segunda-feira para você e para a família, tá? E aí, Papai do Céu, permitindo, amanhã cedinho, na terça-feira de manhã cedinho, eu chegarei, né, trazendo as informações iniciais do Goiás na terça-feira, beleza? Grande abraço, fique com Deus, feras!